As noites do asceta opúsculos românticos segundo As noites do asceta por Alberto Pimentel Lisboa Empresa Editora, Carvalho e C. Rua Larga de S. Roque 100, 1876 As noites do asceta por Alberto Pimentel Lisboa Empresa Editora, Carvalho e C. Rua Larga de S. Roque 100, 1876 TYP. De J. C. Almeida, Rua da Vinha 65, Lisboa. A Jacinto Maria Rodrigues que viesse o que não crê comigo, a vecejante arrábida de noite, e se assentasse aqui sobre estas fragas, escutando o sussurro incerto e triste das movediças ramas, que povoa de saudade e amor nocturna brisa, que visse a lua, o espaço opresso de astros, e ouvisse o mar soando, ela chorar a qual eu chorei. Alexandre Herculano, a harpa do crente. Ajuntava a esta abstinência Frei Agostinho da Cruz as muitas vigilias, ásperas disciplinas em que se exercitava, e outras mortificações, que ele depositou no arquivo do silêncio, e só nos deixou as inferências, de que eram muito esquisitas. Frei Antônio da Piedade, espelho de penitentes e choronica da província de Santa Maria da Rábida. Tomo 1º parte I Live Vei 7, eram aqueles os tempos do amor. Por toda a parte o coração era a mais fecunda, a mais vivida, a mais completa manifestação da vida. A humanidade entrara no idílico período da sua primavera. As flores do sentimento brotavam candidas e perfumadas sob os pés da mulher deificada pela adoração. Deus estava no céu e a mulher na terra. A mesma religião absorvia e confundia estas duas grandes individualidades misteriosas, porque Deus fora gerado no ventre da mulher virgem. Pois que o amor divino se librava puro, austero, imaculado, o amor terreno procurava igualá-lo pela candura das suas intenções. O século XIV, um dos mais famosos séculos do grande ciclo amoroso, vê um rei de Inglaterra curvar-se para levantar a fina liga de seda da condessa de Salisbury, e houve a legendaria imprecação do rei aos maliciosos cortesãos cujo riso envenenava esse extremo de galanteria, 8 palaciana. E é dessa pequena fita, acolchetada por esmaltadas fivelas de ouro, que o rei namorado quer fazer o mais ambicionado, o mais nobre, o mais difícil galardão cavalheiresco, a jarreteira azul. O mesmo século vê um rei português realizar à beira do Mondego o mais ardente e lacrimoso idilio da tradição amorosa nacional, e, para diluir as sombras com que os válidos de Afonso IV quiseram enegrecer o que esse grande amor havia de pureza, mandar rasgar-lhes o peito e lavar a crudelíssima afronta no sangue deles. A loira Inesa que parece depois de morta menos princesa que mártir. Os seus funerais são uma apoteose, a memória que de si deixa completa a deificação. Dom Pedro quer que desde Coimbra a Alcobaça passe o atalde por entre duas filas de cirios, 2 fitas de estrelas, como diz Schoeffer. No túmulo de Inês avultam entre os fantasiosos ornatos as asas que denunciam os cherubins. O amor faz de Inês um anjo, e é ainda pelo anjo, que voou, que a pequena fonte da margem do Mondego chora lágrimas de casta saudade. Petrarcha não pôde esquecer este poético século do amor. Ele representa o mais puro, o mais santo, o mais ideal amor que é dado conceber-se, o amor sem esperança. Ele renega as tendências voluptuosas da Roma clássica em que foi educado, e lança-se na solidão de Valchusa sem amaldiçoar Laura, quando o amor lhe dilacera o peito, como o Açor pode dilacerar a pomba que empolgou. Ilumina-se fantasiosamente o século XV com o renascimento das artes e das letras. 9. É o século de Lourenço de Médicis, o magnífico, o grande século em que tudo traduz o amor, o mármore, a tinta, a linha. Leonardo de Vinci lança na tela a encantadora figura da Gioconda, a esposa adorada. Rafael dá à Virgem a formosura da florista de Florença, a Fioraia, divinizando a mulher, e ainda a religião a companheira dilecta do amor. São os papas que protegem as artes. Roma, a capital do mundo católico, também o é do mundo artístico. São religiosos os assumptos de todos os quadros que se pedem do meio-dia e do ocidente. Somente a renascença torna a alma menos pura e o corpo mais formoso. Desaparecem das telas as pálidas figuras ascéticas, e relevam sobre o peito feminino as curvas voluptuosas das mulheres pagãs. Madalena transforma-se em Vênus. Ainda um prodígio do amor é que o artista amante quer perpetuar na tela a mulher amada. A Madonna deixa ver a Fioraia. O Bernardim das Saudades é a ponte amorosa lançada entre o século XV e o século XVI. Vós, cavaleiros gentis, para quem o amor é uma tradição gloriosa, atravessai de um século para outro por sobre o cadáver deste pobre trovador, que deixou partido o bandolim sobre os tapetes da corte. O século XVI é o século de Camões. Basta dizer isto. Na alma do poeta pulsam as tendências do século.
O amor anda na epopeia a par da glória. As luctas do coração dão maior relevo aos poetas dessa idade. A gruta de Macau ouve os suspiros de Camões. Diogo Bernardes chora à beira do Lima a traição de Sílvia. Agostinho da Cruz foge do Paço 10, do Infante de Duarte para o eremitério da Serra da Rábida. Mas em Portugal as sinistras fogueiras dos autos de fé mandadas acender por D. João III, haviam empalidecido nas telas as figuras pagãs da Renascença. Então, se o amor pintasse na corte portuguesa, usaria as sombrias tintas da Ichola de Ombria. Dir-se-ia que França Angélico ressuscitara para suceder a Rafael. Frei Agostinho da Cruz é o França Angélico da poesia portuguesa. Um ia cobrindo de melancólicos frescos os muros do seu convento de Fiesole, o outro entalhava nas árvores da Arrábida os seus versos religiosamente tristes e amorosos. Em ambos um coração de artista amortalhado no hábito. Ambos abençoados por Deus na hora do passamento. Assim, porém, como por sobre o cadáver de Bernardim, envolto na sua capa de trovador, atravessa do século XV para o século XVI a tradição amorosa. Assim também o cadáver de Frei Agostinho da Cruz, envolto no seu hábito de franciscano, é a ponte lançada entre o século XVI e o século XVII, entre as caladas grutas da Arrábida, onde Agostinho poetava, e a cela do convento da Conceição de Beja, onde Mariana Alcoforado recebia o senhor de Chamille, entre o paço do Infante de Duarte, onde os monges arrabidos iam praticar sobre a conversão de Frei Giacomo Peregrino, devido a uma simples visita que fizera à Santa Montanha Barbarica, e à corte de Luís XIV, onde o amor não havia perdido ainda a sua velha influência de 3 séculos, mas decotava e 11 as suas impurezas com a mesma tesoura doirada com que a Lavalière, a Montespan, a Fontanges e a Maintenon decotavam os seus vestidos. Iam a desfolhar as últimas florescências da primavera do coração, crestadas pelo bafo ardente da sensualidade palaciana. Começavam a amadurecer os pomos do outono. A flor, na sociedade como na natureza, succedia o fructo. Após os séculos da guerra, das correrias, das conquistas, das lanças e das cruzadas, tinham vindo os séculos do amor, das ambições de glória, das grandes proezas namoradas, dos altos feitos poéticos. Era chegado o momento de soar no eterno relógio das gerações a hora dos indeterminados séculos do trabalho e do pensamento, da força moral e da potência intelectual, das conquistas pelo estudo e pela perseverança, do ciclo vencedor e forte, não da dureza do ferro, de que se fabricavam as velhas armaduras, mas da dureza do sílex, de que brotam centelhas. Sim, meu solitário poeta da montanha da Rábida, o milimo eremita desses fraguedos benditos, o teu vulto melancólico e pensativo aparece ainda de pé, olhando para o mar sereno e curvo, ao limiar da tua ermida, como encostado à porta de um templozinho invisível onde se rendesse o derradeiro culto ao doce platonismo de Petrarcha, onde ao sopé da cruz houvesse 2 mulheres, ambas santas, ambas moças, ambas formosas, chorando uma de saudade, outra de arrependimento, mas ambas por amor, Maria e Madalena. Sim, eu aí te vejo a meditar, 12 no que foi a tua breve mocidade, ó castíssima seta, enquanto os passarinhos da serra te vinham poisar sobre os ombros descarnados. Como diz a legenda, e as feras da mata vinham procurar-te a mão, como aos antigos padres do deserto, o teu duro e escasso alimento de solitário. Sim, eu entrevejo-te nas tuas longas noites silenciosas, na bem-aventurada velhice dos teus 65 anos, nos primeiros tempos da tua religiosa solidão, antes que o Duque de Aveiro te mandasse edificar a ermidinha que ainda hoje se conserva, escondido ao fundo da tua cabana, por ti mesmo entretecida de ramos, encostado ao breviário, e ao pé dos secos feixes de mato que te serviam de cama. Por únicas alfaias em toda a choça, as disciplinas e os cilícios. Fora, a noite tepida e luminosa, esmaltada de estrelas dormentes, e embaixo, ao fundo, o grande mar, a ampla baía, curva como um alfange, narcotizada pelos efluvios do luar. E tu, mudo e recolhido, deixando invadir-te a alma a plácida doçura das estrelas e das águas, escutando, por que não hei de deséu? Os eloquentes silêncios da noite, que desciam à profundeza harmoniosa do teu peito, e mansamente o atravessavam, e de lá voltavam a derramar-se na amplidão luminosa do firmamento, já transformados em estas e outras palavras puras e sonoras como o oiro, alta serra deserta, de onde vejo as águas do oceano de uma banda, e de outra, já salgadas, as do Tejo, aquela saudade, que me manda 13 lágrimas derramar em toda parte, que fará em esta saudosa e branda. De aqui mais saudoso o sol se parte, de aqui muito mais claro, mais dourado pelos montes, nascendo se reparte. Aqui sobe Lomar dependurado um penedo sobre outro me ameaça das importunas ondas solapado.
Duvido poder ser que se desfaça com água clara, e branda a pedra dura com quem assi se beija, assi se abraça. Mas ouço queixar dentro a lapa escura, roidas as entranhas parecem de aquela rouca voz que lá murmura. Eis por cima da rocha áspera descem os troncos meio secos encurvados, eis sobem os que eles enverdecem. Os olhos meus de ali dependurados, pergunto ao mar, às plantas, aos penedos como, quando, por quem foram criados. Respondem-me em segredo 1000 segredos, cujas primeiras letras vou cortando nos pés de outros mais verdes arvoredos. Esta música inefável, que subia para Deus em ondulações maviosas, traziam da tua alma os silêncios da noite, tal as abelhas do imeto, atravessando a florida espessura do açafrão cheiroso, traziam para o colmear o alvo mel dos banquetes aticos. Outras vezes rugia sobre o mar a tormenta, rasgavam-se de instante a instante em listrões de fogos fluctuantes crepes do céu. O ribombar do trovão vinha rolando montanha abaixo em eixos entrecortados. O gigante de pedra, em cujo dorso se entremostrou radiosa de nimbos misteriosos, em remotos 14 tempos, a imagem de Nossa Senhora, ao mercador Aildebran, cuja embarcação, contrastada dos ventos, dobrar o cabo de Espichel, o gigante de pedra, minado pelo oceano, cingia contra o seu peito. Robusto a cruz da redenção, e com ela cobria as caladas ermidas dos solitários arrabidos a essa hora prostrados em meditação piedosa. E tu eras entre todos o que melhor compreendias a linguagem vaga da noite, quer a houvesses de interpretar no poema das estrelas, quer na epopeia da Procela, porque no teu claro espírito havia aquela fina sensibilidade que tem ouvidos para os mais subtis rumores, olhos para as mais fugazes visões, e voz para responder às mais incoercíveis revelações. À noite, de noite avoejam errantes pela atmosfera pensamentos vagos e alados, que umas pessoas sabem traduzir, outras presentem sem compreender. Tem à noite seus insectos e pensamentos peculiares, e uns e outros passam no ar com fremitos misteriosos. Só o naturalista conhece os primeiros, através da negrura, só o poeta conhece os segundos. E quem não é uma nem outra coisa, filósofo ou poeta, fica amedrontado do rumor que passa adejando, e fantasia espíritos maléficos e criações sobrenaturais no que são apenas manifestações subtis da grande vitalidade nocturna. E de aqui nasce a visionaria cobardia que pelas horas do silêncio e da quietação saltia o ânimo do comum das pessoas. E como tudo que é de mais incerto, escuro e insondável, 15, é a morte, esses ligeiros fremitos que passam remoinhando arrastam aéreamente o grande, o triste, o fatal pensamento da morte. Quantas pessoas não há aí que vivem despercebidas da mortalidade do corpo os mais trabalhosos, os mais duros, os mais sofridos dias da sua vida, expostas a perigos temerosos, durante as horas de sol, elas os atravessam fortalecidas pela esperança de que os hão de vencer finalmente. Oh! Mas se de noite acontece lembrar-lhes a matéria que são mortais, e que é incerto o momento da aniquilação corporal, aí acodem de tropel os estremecimentos nervosos, os sustos imaginários, os pavores fantásticos. À noite afigura-se-lhes uma sepultura enorme, cheia das concavas sombras das grandes cavidades, coberta pela bronca abóbada das criptas tenebrosas, e sentem-se despenhar, sacudidas por mão invisível e herculeia, ao vácuo dessa profunda negrura, em cujo fundo está um mistério terrível e insondável, a eternidade. Cuidam ouvir o baque do próprio corpo, e depois um como estrondoso render de enormes ferrolhos em anês de ferro, como se estivessem cerrando para todos sempre as portas que separam o mundo das visualidades terrenas do mundo da eterna realidade. Portanto, que admiráveis são as almas que, à semelhança da tua, ó pálido eremita, se concentram serenas e firmes diante dos horrores da noite, sondando-a, contemplando-a, lendo-a, adivinhando-a no que ela tem de mais fugitivo e aéreo, por mais ermo 16, que seja o lugar, por mais adentrada que seja a hora, por mais profunda que seja a meditação. Admirado sejas tu, que estendias os braços ciliciados para abarcares a nuvem colossal da escuridão e do silêncio contra o seio desofegado e plácido, como se lhe quisesses dizer, a essa grande massa feita de trevas e de mistérios. Tu, que és a eternidade, a morte, o repouso, ouve bem as compassadas palpitações do meu coração tranquilo. Eu estou resignado, e até ansioso de que a tua asa negra me arrebate.
Isto dizia porventura ele na vasta solidão alpestre da Rábida, na hora em que pelas mais populosas cidades, os outros homens, apesar de reunidos como em exercitos, para melhor baterem os fantasmas imaginários da noite, levantavam barreiras de música e de luz, dentro de suas casas, e reuniam em torno de si as seduções femininas, que possuem o segredo de aligeirar as horas, para fazerem rosto à invasão da treva e do silêncio, a onda escura que se derrama pelo ar, pelas ruas, pelas praças, pela vastidão da terra e das águas. Uma coisa grandiosa, imponente, por vezes terrível e invencível como a noite, é o mar. Tem querido o homem explicar a noite e o mar, descer as profundezas de uma e de outro, estudar as radiações nocturnas do firmamento e as brancas e rosadas ramificações dos jardins submarinos, desenvencilhar os rastros de luz que se cruzam sobre a safira celeste e as enormes filigranas de animalculos e plantazinhas que se enredam no fundo das 17 águas marinhas, explicar a vida que palpita sob a nuvem e a vida que palpita sob a onda. Oh, mas que de mistérios ainda! Que de problemas a resolver! Que de factos a demonstrar! Por isso a noite e o mar serão ainda por muito tempo, e talvez eternamente o sejam, companheiros inseparáveis de superstições tradicionais e horrores irresistíveis. Mas tu, ó poeta do ermo, escondido na tua montanha que sobranceia o mar, tu contemplavas, de dia ou de noite com religiosa firmeza, esse majestoso vizinho cheio de mistérios e de vozes, de força e de humildade, de sanha e de candura. Para ti a frágil embarcação que navegava dobrando o famoso cabo, onde os geógrafos antigos quiseram assignalar o fim da terra, não era a ousadia humana que passava, orgulhosa de domar as águas, vaidosa das suas fórmulas e das suas velas desfraldadas. A ti afigurava-se-te um enorme altar flutuante, no qual se erguiam os mastros cortados pelas vergas em forma de cruz, e o cordame fazia-te lembrar o labirinto fantasioso de estreitas cortinas e sanefas pendentes de um templo que fosse vogando mar em fora em louvor de Deus. E mais fundo se te arraigava no coração esta crença quando a maruja, passando em frente da santa montanha, saudava em brados festivos a estrela do mar, não menos resplendente que no tempo de Aldebaran, a estrela do mar engastada no seu vasto oratório rústico, que de nordeste a sudoeste corre na extensão de 5 léguas, dominando pelo 18, norte as águas do Tejo e esse formoso arquipélago de pequenas aldeias que se chama Azeitão, sobranceando pelo sul a larga corrente do Sado, e as ruínas da velha Troia, avistando no horizonte que se rasga pelo sudoeste a orla alvacenta do Alentejo e dos Algarves, onde houve na terra mais dilatado, majestoso e perdurável altar. Assombroso era o templo de Diana em Éfeso, e um dia os incêndios atiçados por Erostrato devoraram N.O. Mas pelas tuas colunas e os teus artesãos de pedra, ó santa montanha da Rábida, podem colear à vontade as chamas dos fachos iconoclastas, que os não hão de crestar nem abalar na sua imobilidade eterna. Estas e outras grandezas do formoso retiro monástico referiam os monges arrabidos em Lisboa nas salas piedosas da infanta de Isabel, fundadora do convento de Santa Catarina, de Ribamar, e viúva do infante de Duarte, irmão de D. João III. Quando este monarca houve por bem dar casa a seu sobrinho de Duarte, órfão de aquele infante de igual nome, o pai de Agostinho Pimenta conseguiu acomodar o filho no paço do Imberbe, neto de Manuel, onde Pedro de Andrade Caminha tinha os cargos de camareiro e guarda-roupa. Era Agostinho Pimenta um mocinho de idade igual à do infante a quem vinha servir, saudoso da amenidade bucólica do seu Lima, onde ele, em companhia de seu irmão Diogo Bernardes, versejara voltas e glosas em honra da natureza. Foram-lhe lançando n'alma as saudosas paisagens e 19 do Minho, os germens de umas tristezas suaves, que algum dia chegam a florescer dolorosamente, e que às vezes se desentranham em frutos de lágrimas, quando a vida consegue demorar-se até a sazão do outono. Nestas disposições de ânimo contemplativo entrou Agostinho Pimenta nas salas de uma princesa viúva, e de um infante cujo caráter melancólico todos os dias mais se ia domando ao jeito do eremítico apartamento que os religiosos da Arrábida, certos frequentadores da casa, encareciam à mãe e ao filho, principalmente Frei Giacomo Peregrino, cuja conversão, como de leve tocamos, dependeu de uma simples visita à montanha. Intencionalmente deixamos em silêncio os nomes das duas infantas filhas de Isabel de Bragança, de Maria e de Catarina, duas tímidas meninas que viviam constrangidas nos soporíferos hábitos do paço, e que de nenhum modo podem dar relevo ao grupo da família do infante de Duarte. A primeira de estas meninas veio a casar para Flandres com o príncipe Alexandre Farnese, a segunda desposou seu primo co-irmão de João, o sexto duque de Bragança, e figura como pretendente à coroa em 1580,
epocha em que o seu nome entra por assim dizer na história de Portugal. Entre os fidalgos que concorriam habitualmente às salas da infanta de Isabel, era dos mais assíduos o terceiro duque de Aveiro, de Álvaro de Lencastre, muito celebrado nos livros antigos pela sua particular afeição ao mosteiro da Arrábida. 20. Este fidalgo prezava grandemente os talentos e qualidades do moço Agostinho Pimenta, e não raro descaiam suas conversações nos assuntos religiosos, que flutuavam ao de cima de todas as preocupações naquela nobre casa. Agostinho inflamava-se então nos arrebatamentos próprios da sua idade, e umas vezes ardentemente encarecia na presença dos fidalgos o espírito aventuroso dos mancebos portugueses que, à semelhança do poeta Luís de Camões, a esse tempo em Macau, iam militar no Oriente, outras, arrastado pela suave e convincente palavra de Frei Jacome e demais arrabidos, parecia deixar entrever vislumbres de propensão à vida ascética do eremitério. Acontecia sempre que o camareiro do infante de Duarte, Pedro de Andrade Caminha, afrontado com os gabos do moço Pimenta ao gentil ardimento de Luís de Camões, a quem profundamente odiava, saía a ripostar-lhe com deslavados epigramas ao solitário da gruta de Macau, cujo ofício era, no seu entender, acutilar com apenas autoridades de Goa, que o deportaram para a China, como em Lisboa havia acutilado com a espada o pescoço de Gonçalo Borges, criado do rei, o que lhe valeu ter que ir servir. Na Índia, por grande clemência real, Agostinho Pimenta tinha as opiniões contraditórias de quem ama pela primeira vez, e receia as consequências do primeiro amor, proclamando agora a superioridade do coração humano sobre as pequenas contrariedades amorosas da mocidade, e logo a poética abnegação de quem sacrifica a vida inteira, 21, ao serviço de Deus, depois de mal sucedido nos amores terrenos. Batido no campo das tendências aventurosas umas vezes por Pedro Caminha, outras vezes pelos capuchos da Arrábida, Agostinho Pimenta via-se encurralado no reducto do fanatismo religioso, e esta ideia, lentamente insinuada, acabou por tomar no seu animo a consistência de uma estalactite formada gota a gota no tecto de uma gruta. Frequentes vezes relembrava a infanta de Isabel a brevidade da felicidade terrena, como para resignação sua e dos religiosos que a escutavam. Recordava com tranquila tristeza a magnificência dos seus desposorios com o filho de Manuel, celebrados em Vila Viçosa em abril de 1537. Não exagerava historiando com piedoso desdém o aparato dessa festa nupcial, que a dedicada amizade de seu irmão de Teodosio de Bragança quisera tornar esplendida. Uma frase de Damião de Gous corrobora as magoadas recordações da infanta. O aparato destas festas foi tamanho, diz o cronista manuelino, que com assaz trabalho o poderá um rei fazer com maior magnificência. D. João III, se não ordenar as festas, assistiu a elas com os infantes seus irmãos, e a flor da sua corte. Fora ele que justar o casamento com de Teodosio. Cabia-lhe, pois, a iniciativa desse enlace que parecia prometer uma longa e venturosa duração, e que tão breve foi. É o rei, que se achava no Paço d'Évora a esse tempo, fora esperado pelo duque de Teodosio a meia légua de Vila Viçosa. Seguiu-se o jantar nupcial no Paço do Duque, 22, em que de Isabel teve lugar ao lado do rei, e o duque logo abaixo dos infantes. Sobre todas estas recordações do seu noivado passava nos lábios da infanta viúva um sorriso triste e resignado. Com fidalga saudade, digamos assim, encarecia a gentil presença, bondade e piedade do infante seu marido. Então acudia algum religioso de S. Domingos ou da Arrábida a elogiar os dotes intelectuais de Duarte, que praticava em latim com o seu mestre André de Rezende, e recitava ao revés de memória qualquer capítulo de Cícero, e ditava 4 cartas ao mesmo tempo, e compunha música e poesia, e cantava e jogava as armas, e era caçador exímio. Quando vinha a lume esta prenda da caça, ainda a infanta se lastimava dos incomodos que mesmo depois de casado se dava ao infante quando saía a montear, e era certa a milésima edição do caso de lhe haver um seu privado exposto os perigos dos excessos venatórios, e o infante respondido que bom era educarem-se os homens em ásperos exercícios para melhor poderem sofrer os trabalhos da guerra. Esta longa resenha das virtudes e talentos de Duarte seguia quase sempre a ordem chronológica da sua biografia, e portanto força era relembrar a sua morte, por ele predicta, e o cilício com que misteriosamente trazia cingidas as carnes, e a pomba que ao passar a sua tumba, caminho de Belém onde jaz, pelo hospital de todos os santos, voara mansamente para o céu. Fora esta atmosfera fradesca e milagreira, onde continuamente se apregoava o efêmero e frágil, 23, das felicidades terrenas.
ainda mesmo das mais santamente conquistadas pelo amor e pela virtude, que o moço Agostinho Pimenta respirou tristemente ao entrar na sociedade para onde o mandaram desterrado do seu bucólico minho. Mas eu já vi uma vez, navegando Douro acima, empinar-se sobre a margem esquerda o mais árido, o mais calcinado, o mais duro fraguedo que pode imaginar-se, e pendurado de uma rocha, e como que nascido do seio dela, o mais verde, o mais fresco, o mais curvo festão de verdura que se poderá descrever. Era nos fins de julho, pelos grandes calores. Havia uma hora que navegávamos por entre alcantis que se recortavam com os vagos contornos de gigantes de pedra. Nas frontes tostadas dos marinheiros porejava o copioso suor do trabalho. A corrente era pequena, e o barco subia vagarosamente a impulsos de vara. Daríamos um tesouro se o tivéssemos por uma sombra de oásis. Mas o deserto, que era de pedra, parecia infindo. Apertava conosco o vago receio que nos dá a solidão nas longas horas da charneca alentejana, agravado pelo sol canicular que sobre nós caía a prumo. De repente, ao dobrar uma volta do rio, surge como por encantamento, desconhecido dos marinheiros, o largo e alto festão, que prometia sombra deliciosa para o descanso de meia hora. Foi assombrosa a nossa alegria. Como e quando nascerá ali aquele braço de verdura que parecia estender-se amigavelmente ao viajante para lhe oferecer abrigo? Ninguém o sabia. Não o poderam dizer os marinheiros. 24. Assim também ninguém podera dizer como desabrochar o coração de Agostinho Pimenta no sombrio passo que fechara as portas ao amor quando o cadáver do infante de Duarte saara, para Belém. Entre as damas que serviam a infanta de Isabel uma havia de Branca de Noronha, cuja formosura floria nas graças senhores dos 17 anos. Também ela fazia lembrar o oásis no deserto. Esta gentil menina contrastava singularmente com as melancólicas tendências da família e comensais da infanta viúva. De Isabel era inalteravelmente a piedosa fundadora do convento de Ribamar. Seu filho, o infante de Duarte, havia recebido para todo sempre a influência de uma educação intolerantemente religiosa. Pedro de Andrade Caminha conciliava como podia as suas malquerenças como homem com o seu fanatismo religioso como camareiro do infante. Os franciscanos da Rábida traziam para as salas do paço a melancolia inerente à solidão do eremitério. Delimitando os extremos desta sociedade espessamente taciturna e aborrida, duas crianças quase de igual idade, posto que de gênios diferentes, Branca de Noronha e Agostinho Pimenta. Quem dera às duas irmãs de Duarte o poderem espanejar-se, ainda que também a medo, como a Lepida e a Asinha Branca. Ela era a inquieta encarnação da alegria, a onda límpida que, sem se amedrontar com o aspecto sinistro das ribas solitarias, as cobre de instante a instante com as suas abundantes rendas de espuma, e as suas pequenas pérolas de água. Era o único, 25 e riso que borboleteava ao de cima da melancolia quase conventual de aquela casa, e como o riso é por via de regra a expressão da alegria, jamais se deixou contagiar da tristeza que empalidecia os semblantes e hibernava nos corações. Agostinho Pimenta, cujos hábitos infantis foram os de um poeta que desabrocha entre a pensativa beleza das paisagens do campo, não teve força bastante para se deixar ficar embelezado nas cintilalações que de quando em quando lhe relampagueava a mocidade, e assim foi que cedeu à pressão religiosa da infanta viúva e dos monges arrabidos. Branca de Noronha sorria de ele com uma graça capaz de abalar a seriedade de Frei Giacomo Peregrino, se ela poderá dizer-lhe com a mesma franqueza os xixes com que de emboscada cometia o moço Agostinho Pimenta. Não raro acontecia, à volta de um corredor, encontrarem-se os dois, e curvar-se ela em palaciana misura para dizer-lhe, Deu graças, padre Frei Agostinho, e despedia em uma graciosa corrida, atabafando com a mão delicada o seu metálico rir senhoril. Tantas vezes se repetiu a amável zombaria da formosa aiazinha da infanta, que o moço Agostinho Pimenta resolveu aproveitar um destes frequentes episódios para dizer-lhe, não graceje, dona Branca, que pode vir a converter-se em realidade o que nos seus lábios é zombaria. Está na sua mão, direi antes no seu coração, o atirar-me para a solidão conventual. 26. Vejo que tem aproveitado as lições de Frei Giacomo Peregrino. Ah, não continue a zombar, dona Branca. Quer então que eu chore a conquista de mais uma alma para o céu? Não deve ser. O senhor Agostinho Pimenta tem inclinação para a vida monástica. Eu não tenho. Que se me dá que vista o hábito? Vista se quiser. Será mais um religioso que frequentará as salas da senhora infanta. É-lhe então absolutamente indiferente que eu professe? E de Branca, sem responder a esta pergunta, a que o novel poeta das margens do Lima dava uma importância apaixonada, mesurou graciosamente e motejou. Padre Frei Agostinho, queira vossa charidade recomendar-me aos seus irmãos capuchos.
e desapareceu com a ligeireza de uma arveloa. Agostinho Pimenta era, como sabemos, o poeta educado pela natureza, que tem o segredo de aconselhar tristezas. Acrescia que respirava em um meio onde o fanatismo religioso se inoculava lentamente, durante a sonolência dos serões fidalgos, como as emanações da mancenilheira, durante o indiscreto sono do viandante. Fez-se mais pensativo que nunca no decurso de 3 dias, durante os quais algumas vezes lhe chegara aos ouvidos o leve rir descuidado da aiazinha. Ao cabo do 3º dia foi ao encontro do provincial Frei Giacomo, que estava praticando com a infanta e o infante em uma das salas do paço, e, depois de solicitar vênia de Duarte e 27, sua mãe, pediu ao virtuoso monge que lhe permitisse vestir o hábito da sua província. Jubilou Frei Giacomo com a resolução do moço Pimenta, com que ele contava havia 4 anos, atribuindo-a candidamente à eficácia dos seus conselhos. Semelhantemente ao pomareiro que se vangloria de que a árvore fructifique mais pelo seu trabalho do que por espontaneidade da natureza. Correu o ano do noviciado ou da aprovação de Agostinho Pimenta, como então se dizia, no conventinho de Santa Cruz da Serra de Sintra, do qual ele ao depois tomou o apelido na profissão, como deixou escrito: nasci e renasci na casa em dia de Santa Cruz, da Cruz o nome tenho. Durante o noviciado que principiou em 1560, Agostinho Pimenta parecia por vezes entrever nas suas visões monásticas a formosa imagem da aiazinha da infanta, e então era o descer da Serra de Sintra e vir em cata dessa visão, que o podia salvar antes que as portas do conventinho de Santa Cruz se fechassem eternamente sobre ele. Destas visitas ao paço do infante Duarte, da recatada e dissimulada conta o biógrafo José Caetano de Mesquita, quando diz, e ainda que conservou algumas correspondências de pessoas instruídas, julgando não desdizer da austeridade do seu instituto condescender com os seus amigos, achando-se nas suas mesas, e comendo dos delicados pratos com 28, o que eram servidas, contudo sempre se ouve com religiosa modéstia, e o decoro devido à mesma reforma. Uma destas visitas parece haver decidido definitivamente da sorte de Agostinho Pimenta. Celebrava-se o 19º aniversário natalício do infante Duarte. As 2 meninas suas irmãs haviam estado com a infanta de Isabel para que não deixasse passar despercebido o dia, e consultados os frades da Arrábida, concordaram eles que era de justiça ser assim. A infanta viúva anuiu por obediência aos seus conselheiros, e permitiu-se realizasse excepcionalmente a festa comemorativa do aniversário de seu filho. Agostinho Pimenta viera de Sintra expressamente. Era em março. A primavera enflorava as alinhadas moitas do jardim, e as rosas abriam alas festivas às damas que divagavam por entre os canteiros. Primava entre as damas de mais peregrinas graças a tréfega aiazinha branca. Não a perdia de vista Agostinho Pimenta quando glosava, com o sabor religioso que a sua posição exigia, este mote que lhe dera a infanta de Catarina. Entre as coisas mais formosas busca a mais formosa de elas. Mais que o sol, lua e estrelas, mais que lírios e que rosas. Havia de Antônio de Melo, fidalgo ao serviço do infante, cortado uma rosa, ao passar por um dos canteiros. 29. Era alva de neve raiada de laivos sanguíneos. Decorrido tempo aparecera de Antônio sem a flor, e Agostinho Pimenta, encontrando Branca à beira do lago, sorriu-lhe com a doce familiaridade que meses antes os reunia no paço do infante. A travessa aiazinha, atentando no hábito de Agostinho, respondeu com um sorriso desdenhoso, e ao curvar-se para mesurar o costumado deu graças, padre Frei Agostinho, a contracção do seio fez com que se despenhasse a água do lago a rosa branca radiada de filamentos purpurinos, que de Antônio lhe dera, e ela ocultara no peito. Não se prendeu a aiazinha com a contrariedade. Esse dia era-lhe permitido vibrar livremente a sonoridade metálica da sua voz. Riu alegremente, e desapareceu por entre os alegretes com o rápido deslizar das deusas do paganismo, e as brancas ninfas de loiça, e os sarcásticos satirozinhos de mármore, que se alapavam entre a verdura do jardim, pareciam dizer a veloz aiazinha em uma longa ressonância: viva, Galateia! Agostinho Pimenta ficou chumbado à beira do lago, com os olhos postos na rosa fluctuante, e como que lhe segredava no seu olhar melancholico: também eu me despenhei como tu. Doera-lhe no coração a mágoa de que a donzelinha se deixasse enliçar nos aventurosos laços dos fidalgos que em aquele tempo viviam por cortes, e desde esse momento desejara antecipar, se possível fora, a hora solene da profissão. Esta descrença, 30 na pureza feminina, era-lhe em parte agravada pelas cartas despeitadas de seu irmão Diogo Bernardes, que se exulara em Ponte de Lima, mal ferido de um galanteio começado à beira do Tejo com uma dama que preferira casar rica. Mas Agostinho Pimenta enganava-se.
A alegre aiazinha da infanta de Isabel tinha o gênio mariposo que borboleteia nas flores e se desvia dos espinhais. Era a graça com duas asas, tinha a desenvoltura que não rasteja. Ao outro dia partia para o solar de Bragança em Vila Viçosa a infanta viúva, suas filhas e seu filho D. Duarte. As duas únicas recreações que habitualmente se permitia o infante D. Duarte, a despeito de suas irmãs, tinham um caráter tradicional de família, eram a poesia e a caça. O príncipe seu pai, cuja fama de caçador a história ainda hoje pregoa, fora trovador, dá testemunho Sousa na história genealógica, na poesia vulgar compôs sentenciosamente, guardando as regras poéticas. D. Duarte não versejava, mas gostava de ouvir trovar no seu passo. Monte Ardor era o por herança e famoso. Andava nos costumes da família ou de uma caçada anual em Vila Viçosa. O infante era acompanhado pelos fidalgos de sua casa, D. Diogo de Lima, D. Antônio da Gama, Jorge da Silva, D. Diogo, D. Antônio e D. Rodrigo de Melo, D. Luiz e D. Francisco de Moura, Gaspar de Souza, João Mendes de Castelo Branco, Francisco Leitão, Luiz do Amaral e Pedro de Andrade Caminha. 31. O Duque de Bragança, D. João, era seguido de luzida e numerosa comitiva. A infanta viúva, a D. Maria e a D. Catarina faziam séquito mais de 20 senhoras, entre as quais não seria difícil distinguir D. Branca de Noronha. A entrada em Vila Viçosa foi deslumbrante de magnificência e digna de um príncipe de sangue, imediato à coroa. O infante D. Duarte ia vestido à flamenga em cavalo de brida, e a infanta sua mãe em umas andas, ricamente guarnecidas, acompanhada por D. Catarina. D. Maria cavalgava em mula com andilhas de preciosa chaparia de ouro. De véspera haviam chegado os pajens e monteiros com numerosas matilhas de lebreus, sabujos e outros cães, e boas aves de presa. De manhã cedo já os nobres caçadores andavam no seu rude lidar, e não poucas vezes lhes era servido o almoço à sombra de uma alameda cuja simplicidade bucólica notavelmente contrastava com as finas toalhas holandesas, os gomis de ouro lavrado, os pichês e taças de prata, com a preciosa baixela da casa do infante. Foi em uma dessas manhãs, e sob essa mesma alameda frondosa, que o infante D. Duarte recebeu uma carta cuja direção era a seguinte: para sua excelência o senhor infante D. Duarte. 132, para logo conheceu o infante a letra, era de Agostinho Pimenta. Houve curiosidade de saber o que diria a carta por inesperada. O noviço do conventinho da Serra de Sintra solicitava da infanta viúva e de seu filho autorização para professar. Jubilou com a notícia a corte do infante. Havia conseguido uma vitória. Só D. Branca de Noronha trejeitou quase imperceptivelmente de desdém. Momentos depois, ao tempo em que Agostinho Pimenta dolorosamente supunha a louçã aiazinha requebrada nas galanterias de D. Antônio de Melo, esquivava-se ela ao encontro deste galanteador fidalgo, impelindo gentilmente o seu palafrem ao longo da alameda. Há uma desenvoltura mais casta do que o recato melindroso. Mas também há uma força maior do que a verdade. É o amor. Pintaram N.O. cegos antigos. Cego porque tudo é despenhar-se em insondáveis profundezas de virtude ou de crime, sem lançar mão à humilde esteva que floresce no cairel do abismo, para que o sustenha na queda. Cego porque tudo é querer arremeter com as dificuldades que lhe tomam o passo e ir por diante na sua vertiginosa carreira quase sempre vencedor e poucas vezes vencido. Cego, porque se não lembra de que a vida é pequena para ele e porque aspira à eternidade quando se inflama em peito de Jacob e de 7 em 7 anos renova ao longo, 33, sonho da sua aventura almejada com o pensamento fito em Raquel. Duelo titânico do amor com a verdade, do amor que nada quer ver, com a verdade que nasceu para ser vista, do amor que é o Proteu de si mesmo, e que se faz Otelo. Romeu ou Antony com a verdade que tem uma só forma, uma só face e um só destino. Postas rosto a rosto estas duas grandes forças, trava-se furiosa a briga, arremetem-se, digladiam-se. Confundem-se em um vulto só como os corpos de dois lutadores raivosamente abraçados em um circo romano, e quase sempre o amor, arremessando desdenhosamente para o largo esse gigante luminoso que se chama a verdade, passa alvante mas ferido em vertiginosa carreira como se fora arrastado pelo legendário cavalo de Mazepa. Quem lhe vai pensar as feridas ao mísero? Conchegá-o ao seio quando para finalmente depois do torrentoso despenho? Então mirra-se as mais das vezes na cruciante solidão de uma existência sem esperança. Antigamente fazia-se monge, como aconteceu com Agostinho Pimenta. Amortalhava-se no hábito, cingia-se de cilícios, vivia na cela ou na gruta, ajoelhava diante da caveira ou da cruz. Depois que passaram os séculos em que o coração era templo de vestais, onde flamejava puro e vivido o fogo dos afectos, o amor, cego como na antiguidade,
Se bem que menos casto e sofrido, atira-se voluptuosamente aos braços da morte, como Werther, ou ri satanicamente. 34. Como Byron ao levantar com mão nervosa os ondulosos cortinados dos leitos conjugais. Dedicação que exigia o sacrifício de uma vida inteira, ou febre impetuosa que dura o tempo de uma sezão. Sempre cego o amor, ontem e hoje e amanhã, exagerando as suas dores, embalando-se nas fabulas criadas pela sua fantasia exaltada, fechando os olhos à verdade que, embora vencida por ele, que é mais forte, lhe sobrevive no seu trono de luz, assente em degraus de granito, eterna como Deus. Também no coração de Agostinho Pimenta estava travado a essa hora o duelo horrível. Turvava-lhe a vista o amor, supondo branca pecadora. A verdade quisera poder levá-o pela mão a debruçar-se em uma das janelas do conventinho de Sintra, mostrar-lhe as borboletas que doidejavam nas comas floridas, e perguntar-lhe se alguma delas valia menos por ter doidejado mais. Mas o amor, o grande amor desses tempos legendários que fazia do coração uma lâmina de aço, mais sonora quanto mais martelada, mais flexível quanto mais comprimida, o amor empunhara a sua lira magoada e pelos arvoredos da serra fora soluçando tristes cantares, enquanto a eterna verdade ia chorando pelo poeta, que fugia do mundo, lágrimas de luz. Coincide com a carta dirigida ao infante de Duarte o versejar das tristezas que no livro de Frei Agostinho tomaram o título de A uma ingratidão, e que rematam com estas alusões claríssimas. 35. Se mal fundei a minha confiança, se tão mal empreguei amor tão puro, porque não tomarei de mim vingança. Quanto mais cruel for, quanto mais duro contra mim, tanto mais serei mais brando, pois todo o mal em mim é mais seguro. Se me irei de todo acostumando a ser tamanho inimigo do meu gosto, que me fique esta mágoa consolando. 2 rios correrão pelo meu rosto, envoltos nos meus gritos, derramados noite, dia, manhã, tarde, sol posto. Os tristes versos meus dependurados nos troncos deixarei das verdes plantas, que das secas assais estão queimados. Neles escreverei além de quantas coisas já padeci, quantas padeço, por julgarem tão mal muitas tão santas. Contudo, meu Senhor, eu não esqueço que rogastes na cruz por gente ingrata? Eu por ela também perdão vos peço. Se vós, meu Deus, rogais por quem vos mata, como não rogarei a vós, Senhor, que perdoeis a quem tão mal me trata? Bem claro vendo estou, quanto melhor é ser injustamente perseguido que poder ser de alguém perseguidor. A coisa de que mais estou sentido é ver que nos meus olhos faltou vista, para ver de que cor era vestido um coração devoto do Batista. Completo o ano do noviciado, o irmão de Diogo Bernardes tomou efectivamente o nome de Agostinho da Cruz. Deixara ao mundo o nome que o mundo lhe dera. Desde o dia da profissão, a sua vida foi, 36, quase inteiramente de reclusão meditativa. Rareou as visitas à sociedade, especialmente ao paço do infante de Duarte, onde a completa mudança da sua fisionomia começou a infundir respeito nas pessoas que anos antes o conheceram. Branca atentava no ainda moço Agostinho, e já não ousava disparar-lhe os xixes próprios do seu gênio. Se acertava a encontrá-lo, fugia-o receiosa de vizinhar a tristeza do hábito. Agostinho da Cruz tirava desta esquivança indícios de culpabilidade, e recolhia taciturno ao seu convento, onde aligeirava as horas da clausura compondo versos que dias depois lançava ao fogo. Mais de 40 anos deslizaram entre este repartir-se com Deus e com a secreta inspiração que não deixava apagar na sua alma o fogo vestal da poesia. Este meio tempo, indo ao convento de Sintra de Diogo Lopes de Lima, perguntara a Frei Agostinho da Cruz se o hábito lhe vedava o poetar. O monge responderá sorrindo que os versos menos valiosos eram os que se davam ao papel, e desses quase todos os inutilizava. Outros havia que recitava aquelas penhas ou confiava aquelas árvores. De Diogo de Lima, relanceando os olhos ao tronco a cuja sombra praticavam. Viu repetidas vezes entalhada no córtex a letra B. Preocuparam N.O. pelo caminho as palavras do franciscano, e dias depois relatava o sucedido no paço do Duque de Aveiro, em Azeitão. Fácil lhes foi correr com a memória as breves páginas da brevíssima mocidade de Agostinho Pimenta, e o associarem à gentil aiazinha da infanta, 37, de Isabel a inicial entalhada nas árvores de Sintra. Uma só pessoa podia aclarar a verdade. No convento de Jesus estava recolhida desde a morte da infanta de Isabel uma senhora que podia dar notícia da gentil aiazinha dos 17 anos. Esta senhora orçava pelos 55. Era de Branca de Noronha. De Azeitão a Setúbal breve a jornada, e brevíssima o foi para tão destro cavaleiro como Duque. Consultada por de Álvaro de Lencastre a reclusa do convento de Jesus, pôde ela conciliar as suas recordações no sentido de presumir-se causa involuntária da conversão de Agostinho Pimenta.
Desde esse momento de Branca deixou de ser um segredo da alma do monge, que, tendo arrogos do provincial Frei Antônio da Assumpção aceitado a guardiania do convento de S. José de Ribamar, mais que nunca se afervorou no empenho de retirar-se à Serra da Rábida, desde que percebeu as alusões do Duque de Aveiro e de D. Diogo de Lima aos poucos anos da sua mocidade vividos na casa do infante. Obtida a licença, não sem grandes dificuldades, passou-se Agostinho da Cruz à Serra da Rábida, onde não havia comodo para viver solitário. Implorou a amizade do duque para ter eremitério, mas, recreado nas diversões campestres do seu Paço de Azeitão, esqueceu-se de Álvaro de Lencastre de LH ao mandar edificar. Frei Agostinho da Cruz não reclamou. Fez uma cubata de ramos silvestres, e por sua própria mão tentou levantar casa, 38, mais de jeito para resistir às violências da serra. Feriu-se nas mãos, e desistiu do intento. Nesta conjuntura visitaram os duques de Aveiro e de Torres Novas, o primeiro dos quais era padroeiro da Rábida. Então tornou a lembrar a ermida. Tratou-se de escolher sítio. Vacilaram na escolha, e o duque de Torres Novas, floreando a enxada, demarcou por cortar hesitações a área da ermida. O Paço de Azeitão. O que hoje são paredes ruinosas e negras era aquele tempo um palácio que, segundo o frasear de Frei Luís de Souza, podia competir com os melhores de Espanha. Casas, jardins, pomares, bosques e pinhais magníficos. E como tudo isso foi docemente conquistado pelos descendentes do mestre de S. Tiago aos frades de S. Domingos, seus vizinhos, pediram terreno para fazer uma casa de campo. Os frades, orgulhosos da nobre vizinhança, deram o terreno, e o mais que lhes foram pedindo, até que apareceu o grandioso palácio, de que restam as paredes. Mas fiquem em paz as ruínas. Respirava dilatada na profunda solidão da Serra da Rábida a alma de Frei Agostinho da Cruz depois que o Duque de Aveiro lhe fizera mercê da ermida, que ainda hoje se conserva em memória do seu primeiro morador. Pequena era a habitação do ermita em verdade, mas a alma do poeta tinha maior espaço na amplidão da montanha coroada pelo firmamento e defrontada pelo oceano. Frei Agostinho amava profundamente a noite porque era só então que a sua pálida figura de solitário podia errar, 39 o livremente nas asperezas da serra, acobertada pelas sombrias asas do mistério. Algumas vezes de dia, o molestavam até a mortificação a visita de pessoas amigas e a reservada espionagem dos religiosos do mosteiro que, por quererem parecer mais zelosos, não suportavam que Frei Agostinho vivesse fora da clausura. Mas à noite adormecia a vigilância nos olhos dos espiões, e afugentava da aspereza da serra as pessoas que lá o procuravam. Então a sua alma podia voejar desoprimida de receios, e subir em êxtases para Deus ou roçar porventura as suas asas, purificadas no crisol da fé, pelas austeras paredes do mosteiro de Jesus, onde vivia aqui fora a gentil aiazinha de Isabel. Fossem quais fossem as tribulações de Frei Agostinho durante os amigos silêncios da lua, como diz a expressão virgiliana, jamais deixou de fazer oração antes de sair o sol, e de nas primeiras horas da manhã ir à ermida da Senhora da Memória ouvir a missa de Frei Diogo dos Inocentes, outro solitário que depois lhe ajudava. Era, pois, durante a expressiva mudez da noite que por diante dos olhos do solitário da Rábida perpassavam os fantasmas do passado, as visões do presente, e talvez as profecias do futuro. Desenhava-se-lhe com sombrio relevo o efêmero tempo da sua mocidade agora povoado de cadáveres. Em 1576 havia falecido em Vila Viçosa a infanta de Isabel. O infante de Duarte, que acompanhara o rei de Sebastião na sua primeira jornada à África, voltara enfermo ao reino e falecera no mesmo ano que sua 40ª mãe, 2 meses depois. A infanta de Maria, casada com o príncipe Farnese, dera em longes terras a alma ao Criador, 1 ano depois de sua mãe e de seu irmão. O nome da duquesa de Bragança, de Catarina, mostrava-se-lhe envolvido esse labirinto de graves acontecimentos políticos que sucederam depois da morte do cardeal. Seu irmão Diogo Bernardes, que estivera captivo em África, por haver acompanhado de Sebastião a Alcacerquibir, na qualidade de cronista, e que lograra repatriar-se, recebendo no reino uma tença de Felipe II, falecera esse mesmo ano em que Frei Agostinho conseguirá recolher-se à Rábida. Pedro de Andrade Caminha tinha sucumbido 16 anos antes. A cólera do Senhor havia passado sobre o céu da pátria como um gládio de fogo, e a fome, a peste e a guerra haviam devastado a terra onde o cadáver de Camões, amortalhado na bandeira gloriosa das quinas, dormia o sono da imortalidade. Esse fora o grande poeta que morrera com a pátria. Todos os mais, aqueles de quem Frei Agostinho da Cruz se lembrava,
tais como seu irmão Diogo Bernardes e Pedro Caminha, haviam adorado todas as realezas e todos os homens. Atravessaram a corte portuguesa trovando e trovando entraram na corte espanhola. Ele não. Ele, o solitário da Rábida, fizera do amor terreno a escada de Jacob por onde subir ao amor divino. A gentil aiazinha da infanta de Isabel envelhecera, 41, reclusa no convento de Setúbal. Era como que um livro que ele fechara ao vestir o hábito, mas que o seu coração encadernara no pergaminho da saudade como que para durar sempre. O único poema que lhe era dado ler, quando de essas encerradas memórias desviava a vista, era o vasto firmamento arqueado, em uma grande serenidade azul, zebrada de lactíeas ondulações, sobre o dorso austero da montanha. Umas vezes a lua, suspensa como enorme lâmpada circular, outras vezes as palpitações luminosas do relâmpago lhe alumiavam estas horas nocturnas de funda meditação. Certo dia, pouco depois da visita do Duque de Aveiro ao convento de Jesus, procurou na serra o padre Frei Fernando de Santa Maria por negócio preciso, diz piedosamente o biógrafo Mesquita. Estava alheado em êxtase Frei Agostinho da Cruz quando o padre Fernando chegou. Foi mister dar-lhe tempo de redescender à realidade terrena e quando a alma do asceta voltou a encarnar-se no homem, o padre Fernando de Santa Maria entregou a Frei Agostinho da Cruz uma carta que em Setúbal lhe haviam confiado para o solitário da Rábida. Quem se lembra ainda de mim no mundo? Perguntou serenamente Frei Agostinho. O padre Fernando encolheu os ombros, inclinou-se e saiu. Frei Agostinho lançou-se contra o solo áspero da ermida, e por longo tempo permaneceu em oração. 42, quando a vaga claridade do luar nascente principiava a cobrir de uma fina gaze branca a amplidão do mar, Frei Agostinho desceu tranquilamente a montanha em demanda da Lapa de Santa Margarida, o seu retiro dilecto das noites luminosas. A Gruta de Santa Margarida, e de cortando as águas com rumo na Serra da Rábida. Quando ao sopé da serra encontrardes o legendário penedo chamado do Duque, onde de Álvaro de Lencastre ia sentar-se a pescar, desembarcai. Então vos espera a maior formosura que jamais vos foi dado ver. Abre-se em 2 arcos a rocha, um que dá sobre o mar, outro que dá para as fragas. Entrai pelo do mar, até onde vos poder levar o vosso barquinho, como fazem os pescadores do cabo quando vão ouvir missa ou levar ofrenda à Santa da Lapa. De repente arqueia-se sobre vós a grande gruta silenciosa, cheia de uma frescura e de uma suavidade inalteráveis, sepultada num silêncio religioso que o roçar das ondas parece não interromper. Recorta-se irregularmente em caprichosas estalactites o côncavo da Lapa. Em alguns pontos, foram subindo do solo as colunas vitreias a que os naturalistas chamam estalagmites, e tanto cresceram que poderam fundir-se com as grandes massas de carambina pendentes da abóbada. Abraçaram-se, e fizeram colunas que 3 homens não poderão circular com os braços. Ao fundo da gruta tremeluz a lampada no singelo altarcinho de Santa Margarida, que o mar, quando nas marés vivas entra em caixões pelas rústicas arcadas, parece respeitar, desenrolando-lhe aos 43 pés um tapete de espuma, quando isto não é. Encarregam-se as ondas de alastrar de plantas e despojos marinhos o chão da Lapa. Aí, como aprazia a sua alma, descansou Frei Agostinho da Cruz. Houve um momento que pareceu de hesitação, durante o qual o solitário monge acompanhou com a vista os caprichosos recortes da vaga boca da gruta. O luar descrevia até meio da Lapa uma zona claríssima. Frei Agostinho introduziu a mão direita entre o hábito e o peito, e tirou a carta que o padre Fernando de Santa Maria lhe havia entregado. Abriu serenamente e leu. Mas lidas algumas palavras, Frei Agostinho levantou-se de golpe, avançou alguns passos como para conseguir que um raio da lua caísse em cheio sobre o papel, tornou a ler, ergueu de novo a fronte, e sacudindo o papel na mão nervosa, apostrofou: Bendicto sejas tu, Senhor, que não te esqueceste de mim na minha solidão. Agora posso morrer no teu seio, ó Santo Deus dos afligidos e dos pecadores. E ajoelhou e levantou os olhos ao céu, e assim esteve longo tempo com a fronte cadaverica melancolicamente iluminada pelo luar. A chave do segredo que esse papel continha está nos versos de Frei Agostinho, essa mesma noite escritos na Gruta de Santa Margarida. Dizem assim: 44, a de branca como queres que negue a teu perrito, branca, serva da branca virgem pura, mostrar o que me pedes por escrito. Não sei eu por qual outra criatura os tristes versos meus desenterrara debaixo de tão alta sepultura. Mas pois de branca queres fazer clara, aquela luz divina te esclareça, que nunca bons desejos desampara. Não imagines coisa que te desça do caminho do céu breve, e seguro, por mais que trabalhoso te pareça. Com penas imortais do reino escuro não te quero espantar, pois seguir queres a cruz do teu Senhor por amor puro.
Que podes esperar, por mais que esperes, do mundo, que te tem desenganada, que te pode faltar, se a Deus te deres? Se vires que por tudo deixas nada, por nada deixarás o que descansa no curso desta vida tão cansada. A tanto subirás esta mudança que não haverá dor, por mor que seja, na qual não cresça mais tua esperança. Se de culpas minhas eu me veja tão longe, como perto exalma tua dê aquilo, que esta minha ver deseja. Que vás após de quem a custa sua por nos levar ao céu, de onde nos chama, na terra padeceu morte tão crua. Um firme coração que em vós se inflama, ardendo por se ver de vós amado, por vos amar, Senhor, tudo desama. Do tempo que gastei tão mal gastado, 45, dera melhor razão, do que daria de vos seguir, Senhor crucificado. Mas nunca a fraca voz me faltaria para dizer do mundo a falsidade, como quem NL andou cego sem guia. Levanta os olhos teus à saudade do sumo bem dos bens, e NL aprende aquilo que mais for sua vontade. A feniz que do tempo se defende, antes que lhe faleça força e vida no fogo se renova em que se acende. Não se põe mais a rola, carecida do seu primeiro amor, em verde ramo, foge da fonte clara aborrecida. Testemunha-me seja por quem chamo, da verdade que escrevo brevemente nos versos que por seu amor derramo. Que não pode sem ele ser contente, sem ele que dilata seu castigo, por não negar perdão ao penitente. Busca falsas razões o duro inimigo para nos impedir que de mais perto possamos contemplar tamanho amigo. Abraços estendidos, lado aberto. Quanto se sentem mais as vossas dores esta quietação deste desejo? Nascem esta aspereza brandas flores, e ela tão suave e doce fruto, como tu colherás como lá fores, amando muito mais quem amas muito. Estes versos chegaram ao convento de Jesus de Setúbal 3 dias depois, e transcorrido um mês, dobrava austeramente o sino do convento anunciando a profissão da que outrora havia sido a tréfega aiazinha da infanta de Isabel. 46, Frei Agostinho da Cruz subiu vagarosamente ao seu eremitério quando as estrelas começavam a empalidecer no céu. Entrou em oração, e horas volvidas, foi à ermida da Senhora da Memória ouvir e dizer missa. Depois recolheu-se ao seu cubículo, e aí passou o dia no sagrado mistério da solidão. Ao pardejar da tarde, perdeu-se na montanha a continuar as suas meditativas noites de asceta, a última das quais foi a de 14 de março de 1619, em que, na enfermaria que a província tinha em Setúbal, santamente rendeu a alma ao Criador. No convento de Jesus, àquela hora, ouvia-se tocar a agonia na igreja da Anunciada, contiguá ao hospital, e pouco depois o dobrar do sino atrai à beira do cadáver de Frei Agostinho toda a população da vila de Setúbal, que lhe retalhava o hábito para guardar uma relíquia. Ao outro dia vogava rio abaixo, nas águas do Sado, uma falua, armada de muitos ramos e de ricas tapeçarias da casa de Aveiro. Transportava para a Serra da Rábida o cadáver de Frei Agostinho. Em torno do féretro agrupavam-se em um silêncio religioso o Duque de Torres Novas, o Marques de Porto Seguro, e alguns religiosos arrabidos. O povo de Setúbal alinhava-se na praia e, descoberto e reverente, abençoava o santo. Vai, ó casto poeta do amor, repousar no grande túmulo granítico da tua montanha querida. Poeta e 47 o monge, tens duplo direito a essa ingente sepultura, onde os monges, tristes e sós, foram muita vez genuflectir sobre a tua laje, e onde os poetas irão pelas idades adentro pedir ao luar que lhes empreste os contornos fantásticos do teu vulto pensativo para te reporem sob a gruta de Santa Margarida, meditando magoas secretas. Podeste finalmente dormir, onde quiseste viver. Se a tua musa jamais se librou majestosa nos épicos arrojos da lira de Camões, cantor do coração e poeta do amor como ele, a morte vos irmanou na grandeza da sepultura. Para ele foi sepulcro enorme a pátria. Quem sabe onde jaz? Era pequena uma cova para tamanho homem. Repousa na pátria, sepultura por dois lados orlada pelo mar. Ele epitafio um poema. Ele monumento à história. Tu repousas dentro da grande urna de pedra, cinzelada pela natureza à beira das águas marinhas. Et epitafio à montanha. Et monumento à cruz, porque ela recorda o teu nome, erguida sobre altar de rocha. Era pequena uma vala para tamanho sofrer. Assim foi que a morte igualou no sono derradeiro e glorioso o poeta guerreiro e o poeta monge, dois leses amantes antigos, dois finos corações namorados que pulsaram, um cingido na cota, o outro opresso no hábito por duas damas formosas na tercia e branca, que por longo tempo hão de 48 viver, não em um mundo fantástico dos poetas, dois, mas na extensa galeria das grandes dedicações portuguesas. Aqui fica este livrinho escrito com a sentida saudade que o teu destino inspira, ó santo eremita da Rábida, o que quer que seja da misteriosa poesia que as silenciosas noites da serra desabrochavam no teu coração. Fim. 1 D.
João III era tão afeiçoado a este sobrinho, que lhe concedeu o tratamento de excelência, sendo que o filho natural de El Rei, de Duarte, apenas tinha o de senhoria. 2. Frei Agostinho da Cruz explicava as abstrações do amor divino, em versos da escola italiana, a uma certa senhora de Branca, hoje desconhecida. Dona Branca também seguia a vida religiosa, etc. História dos Quinhentistas, Teófilo Braga. Obras publicadas pela empresa editora Carvalho e C. Teatro Biblioteca Teatral. 3 volume contendo 15 peças, cada volume 600. Os 3 volumes um cifrão 500. A Família, drama em 5 actos, Orig de J. Rua Cordeiro 300. Os Sabichões com em 4 actos, Orig de E. Biester 250. O Fidalguinho, com em 3 actos, Orig de Ferreira de Mesquita 200. Ao Calçar das Luvas, com em 1 acto, Orig de Rangel de Lima sem Abençoado Progresso, com em 1 acto, Orig de Rua de Lima sem Quem Desdenha, com em 1 acto, Orig de Pinheiro. Chagas sem um Homem Político, com em 3 actos, Imite por Abranches 200. As 3 Rocas de Cristal. Mágica em 3 actos e 17 quadros. Imite por Abranches 300. A Mosca Branca, com em 3 actos, Imite por Duarte Santos 200. João o Britador, drama em 5 actos. Trade de Castilho e Melo 250. A Cruz de Prata, drama em 5 actos. Trade de Castilho e Melo 300. O Afilhado de Pompignac, comédia-drama em 4 actos. Trade de Castilho e Melo 200. As Campainhas, com em 1 acto, Trade de Pinheiro Chagas sem Caso de Consciência, com em 1 acto, Trade de P. Chagas sem Luiz Chi e o Poeta, com em 1 acto, Trade de Fer. De Mesquita 160. Coleção completa um cifrão 700. Romances Primeiro Ano Primeiro. As 2 Flores de Sangue, Orig Histórico de Pinheiro Chagas, 1 volume. 500. Segundo e terceiro. As 12 Espadas do Diabo, Henri Coque, 2 volume. 804. Cláudio, Orig de Júlio César Machado, 1 volume. 505. Nas Cinzas, Gontran Borges, 1 volume. 306. Uma Noite em Florença, Alexandre Dumas, 1 volume. 307. O Corsário Português, Orig de Carlos Pinto de Almeida, 1 volume. 408. Dragone e Mignone Ponson do Terrail, 1 volume. 400. Coleção completa 2 cifrão 500. Segundo ano julho de 1876 a junho de 1877. 8 brindes anuais ano. 2 cifrão 250. Semestre, 1 cifrão 200. Trimestre, 650. Mês, 240. Volume, 15% de abatimento no preço para venda avulso. Opúsculos românticos narrativas por Alberto Pimentel I. A Última Ceia do Dr. Fausto, edição portuense 200. Segundo. As Noites do Asceta 200. No Prelo, Idílios dos Reis. Obras diversas. Almanas Burocrático para 1875, 400. Almanas Burocrático para 1876, 800. Biograp. Do Marques de Sada Bandeira, com o retrato, 400. À venda nas principais livrarias, e remete-se franco de porte a quem enviar a importância ao escriptorio Rua Larga de S. Roque, 100, primeiro andar. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book As Noites do Asceta asterisco 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 Updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one of the United States copyrighting these works, so the foundation. And you can copy and distribute it in the United States without permission and without pay copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license. Apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including pay royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, Special Commercial Redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of
Promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase, Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license, Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By hidden or using any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark, copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1. below. C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The foundation or PLAF owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If a individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of these agreements by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before download, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase, Project Gutenberg, appears, or with which the phrase, Project Gutenberg, is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.2.
If a individual project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder. The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project. Gutenberg trademark a set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If a individual project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a forma other than plain vanilla C, or other forma used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla C, or other form. Any alternate forma must include the full Project Gutenberg trademark license CPFID in paragraph 1.1. 1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9. 1.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark. But he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address CPFID in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy. If a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work,
Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg Trademark Works. 1.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg Trademark Electronic Work or group of works on different terms they are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1. Project Gutenberg volunteers and employees spend considerable effort to identify, do copyright research, on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects, such as, but not limited to incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other media, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2. Limited warranty disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Trademark Electronic Work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money. IFN, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you, as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. IFN disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement. The agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, any providing copies of Project Gutenberg Trademark Electronic Works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg Trademark Electronic Works, arms from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A distribution of this or any Project Gutenberg Trademark Work B alteration modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg Trademark Work, and C. Any defect you cause. Section 2.
Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by DVDs. Variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It is because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark. Goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The foundation's or Federal Tax Identification Number is 64.622.1541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by DVDs. Array of equipment including outdated equipment. Main small donations, $1 to $5, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach US with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.